Quilin, vamos passar para o nosso segundo assunto aqui, que eu acho que toca muitas pessoas. São aqueles turistas que tiram fotos sem noção. Por exemplo, em Auschwitz, que sorriem, que fazem gestos positivos, fazem o vizinho, né? Sem noção, fazem poses. E vamos falar aqui um pouco mais sobre respeito, né? Porque a gente está citando o exemplo de Auschwitz, mas dá para transportar isso para outros tantos monumentos, como o Memorial do Holocausto em Berlim, que acontece coisa muito parecida. As pessoas vão lá e tiram fotos sem noção, né, Killing? Exatamente, isso é muito triste. Na Europa, há várias cidades em que você se depara com monumentos que remetem a uma história muito triste, sobretudo da Segunda Guerra Mundial. Esse caso de Auschwitz ganhou muita repercussão depois de uma jornalista britânica ter tirado uma foto de uma turista fazendo poses. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais está vendo essas imagens. Nos trilhos, no estilo blogueirinha, mas esses trilhos, eles levaram muitos judeus a um campo de concentração que matou mais de 1 milhão de pessoas. É algo extremamente desrespeitoso com o local, desrespeitoso com as famílias dessas vítimas, e é uma total falta de noção. Esse não é o local para você ficar fazendo poses bonitinhas para ganhar likes na internet, e o próprio Memorial de Auschwitz pediu mais respeito. Em 2019, já houve uma puxada de orelha em alguns turistas que estavam tentando andar nos trilhos ali de Auschwitz, também fazendo fotos, sorrindo e tudo mais, e o próprio memorial disse, esse não é o local para você tentar se equilibrar e tentar andar numa barra de metal, esse é um local para você refletir, entender a história. Então, é muito importante que as pessoas tenham um pouco de noção, porque é um desrespeito com o local, é um desrespeito com o país e muitas famílias que perderam, né? A gente está falando de atrocidades que tem pessoas vivas que passaram por isso e pessoas vivas que perderam familiares muito próximos. Então, é importante que as pessoas tenham mais consciência. Eu estava revisitando aqui o site de um artista que se chama Shapira. Estou tentando pegar aqui o primeiro nome dele. É o Shahak Shapira. E ele montou, inclusive, um site em que ele coloca frente a frente, pedi para o Thiago Rossi colocar na nossa live, ele coloca frente a frente, expondo o desrespeito das pessoas que fazem selfies em memoriais. Esse aí, por exemplo, que a gente está mostrando, é o Memorial do Holocausto. Pessoas rindo em cima do que são as representações de túmulos, e aí ele coloca lado a lado a foto original das pessoas sorrindo nesses monumentos, isso colorida, foto colorida, e ao lado uma montagem que ele faz, num tom de absoluta crítica a esse comportamento, uma imagem em PB dessa mesma pessoa fazendo ali o seu sorriso, a sua pose de blogueirinha e tal, mas em cima de corpos. Então é bem forte quando você coloca assim lado a lado essa imagem, a imagem do monumento com os túmulos, do jeito como ele é, a pessoa sorrindo, e ao lado essa montagem da pessoa sorrindo, só que em cima de corpos, porque é o que é. Né, é o que no fundo representa para familiares, para quem perdeu um familiar no Holocausto. É um dos exemplos. Aí o que aconteceu, esse site teve de ser retirado do ar porque as pessoas se sentiram ofendidas. Quem? Os judeus? Não, as pessoas que se sentiram expostas. É inacreditável, né? Esse tipo de decisão. Quer dizer que o ofendido ali era o cara que fazia brincadeira com um lugar que tem uma história tão pesada e tão triste. Escreve nosso ouvinte aqui, eu lamento o tom, porque eu fico com a impressão de que ele está querendo tirar o peso e a importância do que a gente está tratando aqui. E no Coliseu em Roma, devemos fazer pose considerando que milhares de cristãos perderam a vida? É o Alexandre de Osasco. Alexandre, se aquele lugar representa dor, sofrimento para você, não. É claro que não. Também tem uma história trágica, uma história triste, né? A morte como entretenimento, mas eu não vejo comparação possível entre um lugar e outro. Auschwitz era uma máquina construída exclusivamente para matar, né? É uma fábrica de extrema eficiência que tinha como objetivo final a escravidão, a morte, a dor, experiências genéticas, né? É um local construído unicamente para esse fim. Acho que não existe um ponto em que o horror humano é mais bem representado do que o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, no Twitter há uma página do Memorial de Auschwitz, @AuschwitzMuseum,
em que eles publicam todos os dias fotografias de homenagens a pessoas que ali foram mortas ou ali estiveram presas e fariam aniversário hoje. Hoje, por exemplo, é o aniversário do Stanisław Pogoda. Eu mandei a fotografia aqui pro Thiago, que nasceu em Borowiec, era um professor e ficou em Auschwitz a partir do dia 27 de março de 1942, morreu no dia 7 de junho. Ficou por ali pouco mais de 2 meses e era o prisioneiro número... Não mandei não, Thiaguinho? Então, tudo bem, não precisa colocar. Ele era o prisioneiro número 27.308. Tinha esse número tatuado no braço.